E o presidente Jair Bolsonaro esteve ontem no Grupo Bandeirantes e ele detalhou o plano para resgatar os brasileiros que estão lá na China em meio à epidemia do coronavírus. A afirmação foi feita durante a visita ao Grupo Bandeirantes. A gente acompanha a matéria e depois traz atualizações sobre essa questão. No principal estúdio da Band, o presidente Jair Bolsonaro assistiu a uma apresentação sobre a programação da emissora em 2020. No evento, o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação anunciou a inauguração de um novo canal de agronegócios em março. Temos sempre estado alinhados ao agro. O ministro Salles é testemunha disso e muitos outros. Trombamos com muita adversidade em relação a isso, tanto é que nós criamos um canal para isso e estamos lançando um novo canal. A Bandeirantes não vai atrás da audiência só pela audiência. Ela procura fazer coisas que gerem legado. Bolsonaro recebeu uma homenagem da Rádio Bandeirantes, que ele disse ouvir desde a infância. O evento também contou com a presença de diversos ministros do governo, parlamentares, além de diretores e apresentadores do Grupo Bandeirantes. Em seu discurso, Bolsonaro falou sobre o que espera da imprensa brasileira. Nós temos tudo para ser uma grande nação, tudo. Falta muito pouco para nós chegarmos lá. E esse caminho passa pela imprensa. Passa pela verdade acima de tudo. Passa por focar temas, como disse o Johnny aqui, que ao chegar no final do dia, ao se espremer, fique algo de útil e não fique um chorume ou um grande vazio. O presidente ressaltou a importância do agronegócio para a economia brasileira e fez um rápido balanço da viagem à Índia. Lá são um pouco mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, um mercado muito grande, muita coisa em comum conosco. Um dos grandes objetivos nossos foi buscar levar a tecnologia para o álcool deles, que interessa para nós, tendo em vista a questão do açúcar. Acredito que bons frutos brevemente serão colhidos por nós e pelos indianos nessa nossa viagem. Bolsonaro também voltou a afirmar que o governo está trabalhando para trazer ao país os brasileiros que estão na China, em meio ao surto de coronavírus, e gravaram um vídeo pedindo socorro. O avião irá fazer uma parada em Israel e o grupo deve ficar em quarentena em Goiás. A questão da quarentena está certa, deve ser a base da Aeronáutica de Anápolis, já conversado com o Ronaldo Caiado, no tocante a isso aí. Nós temos pressa, eu acho que está tudo levantado, trabalhamos sábado, domingo, toda a equipe trabalhou. E o próprio conversei ontem com o Rodrigo Maia, uma possível legislação para a quarentena chegando na Câmara em 48 horas, se aprova lá e no Senado. Está tudo redondo, sem problema nenhum, e mostrar que o Brasil não vai deixar os seus para trás. E hoje o governo mandou ao Congresso um projeto de lei, um pacote aí que traz algumas medidas para enfrentar o coronavírus. Entre essas medidas está a questão da quarentena, da obrigatoriedade da quarentena e também a possibilidade de realização de exames médicos compulsórios. Evidentemente, Senna, o Brasil tinha que repatriar esses brasileiros que estavam lá na China, não dava para deixar todo mundo em Wuhan. Imagina o desespero, dessas pessoas que estavam lá, porque a cidade deve estar deserta, tá todo mundo dentro de casa, já passando ali por uma espécie de um confinamento mesmo, para evitar o contato com esse vírus. E não tem jeito, trazendo para o Brasil, tem que deixar na quarentena mesmo, para ver se ali apresenta alguns sintomas. Todos os brasileiros que vão vir, que vão ser repatriados lá da China, eles não apresentam sintomas do coronavírus, mas é importante porque esse vírus ele pode ficar incubado no corpo sem apresentar algum tipo de sintoma até 14 dias. Então é Enquanto isso, você pode transmitir. Isso, é muito perigoso, porque a pessoa não tem sintoma e pode estar transmitindo vírus. Então é bom mesmo a gente ficar em quarentena. Lembrando que ontem saiu um novo balanço, do coronavírus aqui no Brasil. A gente tinha 16 casos suspeitos, agora alguns foram descartados. Nós temos 14 casos suspeitos aqui no Brasil, sendo 7 no estado de São Paulo, Senna. Olha, num primeiro momento, o governo manifestou assim, meio que de relance, que não tinha a intenção de repatriar essas pessoas que estão lá no país asiático, na China. O que aconteceu? Faltou aquela história da comunicação. Primeiro, conversar com a área técnica
né? Porque tem um detalhe, em princípio, é uma questão estritamente técnica. Você fala, bom, se você tem uma família que está recebendo tratamentos, apresentou sintomas, está lá num sistema de bloqueio, isolada, é melhor deixar lá do que trazer para cá e correr o risco de contaminar a tripulação do avião, o avião inteiro, e as pessoas com quem essa pessoa vai ter contato aqui em território brasileiro. Mas aí você... Não é só uma família, tem várias pessoas. Mas eles estão apresentando sintomas da doença? Não. Estão lá isoladas, né? Ninguém está apresentando sintoma nenhum, então aparentemente ninguém contraiu a doença. Mas de que forma foram? O pessoal não tem dinheiro para pegar o avião e vir para cá? Não é uma questão de dinheiro. A questão é que está fechado o espaço aéreo, ninguém sai de lá por uma questão lá justamente, né, técnica da saúde. Então, tem que ter uma aeronave preparada, a Força Aérea Brasileira que está resolvendo isso, vai fretar ou não um avião, vai mandar um avião da Força Aérea, tudo isso está sendo organizado para ser desembaraçado. Então, ouviu-se a área técnica e achou-se por bem, mas com maior segurança, e aí também dá um aceno para a comunidade internacional de que o Brasil, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, né, não é o governante A, governante B, o presidente da Câmara, da Assembleia, nada disso. É o Estado brasileiro que está se preocupando com os compatriotas que estão no exterior, numa área que tem um problema ali, uma epidemia forte e de uma doença que ainda está sendo melhor estudada. Embora até aqui a letalidade do coronavírus é menor, felizmente, do que, por exemplo, aquela síndrome aguda respiratória SARS, embora seja de disseminação mais ampla, mais rápido, mais fácil, então tem essa questão ainda que os cientistas ainda estão se debruçando com relação à propagação desse vírus. Então, uma decisão aí acertada, essa questão agora claro, né? Sempre tem alguém que reclama. Eu já vi comentários na internet, como? Vai trazer esse pessoal para cá? Então, se você traz, reclama, se você não traz, tem gente que reclama. Então, é uma questão aí para a área técnica resolver, decidir da melhor maneira possível. O Senna, lembrando que a Bélgica teve o primeiro caso confirmado de coronavírus hoje, e em Hong Kong teve a primeira morte por coronavírus no país. Hong Kong e Singapura, cada uma registrou aí, não é Singapura, é outro país agora que me fugiu, Filipinas. Filipinas e Hong Kong tem aí um caso, cada um desses países, de morte por coronavírus. E olha essa história, Senna, ainda em relação ao corona. No início do mês de janeiro, as autoridades da cidade de Wuhan tentavam manter sob controle as informações sobre o avanço do coronavírus. É uma matéria da BBC que traz aí. Tinha um médico que ele alertou as autoridades sobre o coronavírus e aí ele acabou sendo preso. Ele foi preso, enquadrado pela polícia e infectado pela doença. Ele tentou alertar as autoridades sobre o surto, mas não foi ouvido. E como a China não é um país democrático, a gente teve isso, né? Então, assim, a falta de democracia, os governos autoritários, seja ele de esquerda ou direita, é prejudicial para a saúde também. Com certeza. Agora, esse caso aí, a parte que de fato é uma coisa importante, Marcão, que você lembrou, mas tem um detalhe. Eu acho que a China aprendeu muito com relação a controle de crise, especificamente voltada a essas epidemias, a esses vírus que são descobertos. Boa parte de novas doenças respiratórias nos últimos anos surgiu justamente na China, porque é um país mais populoso, né? 1 bilhão e tantos milhões de habitantes, e ainda tem a questão relacionada à cultura, né? Que eles convivem muito lá com animais que normalmente em outras culturas, em outros países, não se faz, por exemplo, não se alimenta de animais do tipo exótico, que acontece na China. Vamos colocar como exótico, mas morcego, escorpião, coisa que a gente não passa, né? Porque para mim exótico é capivara, né? Quando eu vou no restaurante e vou comer uma carne exótica, eu como capivara, né? Ou tatu, sei lá, javali, escorpião, cobra e morcego. Bom, mas cada um, cultura é cultura. Bom, agora, objetivamente, o que acontece? A China, no passado, demorava muito tempo para notificar a comunidade internacional do surgimento de um outro vírus. E quando se chegava a essa conclusão, ou como se soltava essa informação, o estrago já era enorme. E desde que se
descobriu o novo coronavírus e se alertou, começou a se notificar para fazer o bloqueio, foi muito rápido. Porque todos os cientistas estão dirigindo num certo consenso em estabelecer que demorou muito pouco tempo entre a descoberta desse novo vírus, né, e a sua propagação na mídia, a sua notificação oficial, né, e catalogou-se esse novo coronavírus. Então, houve um aprendizado, o bloqueio foi rápido, embora a disseminação é muito rápida, as autoridades chinesas estão fazendo lá o possível, construíram um hospital em 10 dias que chamou a atenção do mundo inteiro. Então o pessoal está se virando, então isso é um ponto positivo, né? Quem sabe, se mantiver essa pegada aqui, a gente pode ter mais avanços no futuro.